Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Matheus aqui com mais um vídeo para vocês, hoje com a review do capítulo 240 de Dandadan, Operação de Resgate do Gigi. O capítulo começa nos levando de volta ao museu, onde vemos Momo, Okarun e Aira correndo em meio aos dinossauros. Enquanto fogem, a Momo pergunta se o plano realmente vai dar certo, e o Okarun explica que, enquanto eles permanecerem no meio dos dinossauros herbívoros, os carnívoros dificilmente vão atacar. No entanto, existe um perigo. Se alguém cair no meio daquela manada, corre um sério risco de ser atropelado e falecer. Pouco depois, eles chegam até o local onde os brachiossauros estão se alimentando e, sem perder tempo, a Aira prende um deles pelo pescoço usando o cabelo e levanta Momo e Okarun até as costas do animal, e fazem um pouso não tão agradável assim. Eu senti um pouquinho de maldade nesse pouso aí, não foi tão gentil assim, talvez porque ela ainda esteja brava, né, pelo que aconteceu, pela rejeição que ela teve do Okarun, mas tudo bem, né? Já em cima do Brachiosauro, a Aira pergunta se a Momo consegue identificar qual deles foi o dinossauro que engoliu o Gigi. Ela diz que se não for esse em que eles estão, é outro igualzinho. Depois de observarem melhor, eles percebem que existem 3 Brachiosauros no total. A Aira então sugere que eles investiguem um por um até conseguir encontrar o Gigi. É nesse momento que o Okarun pede para a Momo segurar a mão dele. Como o Kanabo precisa do Ki da Momo, né, para funcionar corretamente, os dois precisam permanecer conectados enquanto atacam os dinossauros e forçam eles a vomitar tudo que engoliram. A Momo olha para a mão dele por alguns segundos, pensa um pouquinho e finalmente segura. Muito bem, Okarun, agora sim você tá com a desculpa perfeita pra ficar segurando na mão. Dá aquele miguezinho na, ô Momo, dá aqui a sua mão aqui, ó, sabe como é que é? Eu preciso usar meu Kanabo, né, sem você eu não consigo. Ah, tá bom, Okarun, toma minha mão aqui, ó, segura aqui, ó, que coisa mais fofa, gente. Eu volto a repetir, coisa que eu já falei no capítulo 238, se o Tatsu quiser continuar usando essa mecânica, né, eu não vou reclamar nem um pouco. Muito pelo contrário, quanto mais cenas dos dois trabalhando juntos, especialmente de mão dadas, melhor. Mas esse momento dura pouco. Assim que os dois unem as mãos, um brilho aparece do outro lado do museu. No instante seguinte, uma bala atravessa o cenário e acerta o Okarun no ombro. Felizmente não foi um tiro em cheio, mas o impacto foi suficiente para derrubá-lo. A Momo e a Aira gritam desesperadas enquanto ele cai agonizando de dor, mas a Aira consegue segurá-lo com o cabelo antes que atinja o chão. Pega a Momo no colo e salta do Brachiosauro, escapando por pouco de um segundo disparo. Então vemos que quem está snipando eles é aquele palhaço membro dos Dragonites que foi introduzido no capítulo 238, né? Que ele tem aquela baita daquela arma. Ele comenta que quase acertou o Okarun bem no peito, mas reclama que o moleque não para quieto, então não tá conseguindo mirar direito. Mas agora peraí, os caras não estão querendo capturar o Okarun para fazer ele se render e roubar o poder, né, da vovó Turbo, que eles acham que ele ainda tem. Como é que o cara quer me mandar um tiro, um balaço no peito? Se ele acerta no peito do Okarun, já era, não é? Provavelmente é fatal. Mas honestamente, eu não consigo sentir nenhum tipo de perigo real de que algum personagem vai morrer, muito menos o Okarun, né, que é um dos principais. Inclusive, eu quero levantar a questão para vocês. Vocês acham que o Tatsu deveria matar algum personagem ao longo da história para acrescentar um drama, um peso, uma tensão maior à história? Se sim, qual deles? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Percebendo que eles estão completamente expostos, a Aira manda eles procurarem uma cobertura imediatamente. Momo, preocupado com o Okarun, pergunta se está tudo bem com ele e ele responde que sim, dizendo que a bala só pegou de raspão. Mas também eu vou falar um negócio aqui. Olha só o moleque no início do capítulo, correndo para todo lado, mandando ver no sprint, e além disso, tudo que ele já fez desde que reencontrou a Momo. Nem parece que ele tomou aquele cacete monumental alguns capítulos atrás. Me chamou bastante atenção, porque tanto a resistência como a recuperação do Okarun parecem ter evoluído muito. Ou será que não é bem isso? Será que a Momo não está, mesmo sem perceber, aliviando
a dor dele toda vez que segura na sua mão? Afinal, o Gigi já fez algo parecido com ela antes, e durante o capítulo inteiro ela demonstra uma preocupação constante com o Okarun. Vai que o subconsciente dela tá trabalhando justamente para aliviar um pouco essa dor dele. E aí depois que toda essa confusão acabar, o Okarun vai colapsar de vez, e aí a Momo pode entrar e cuidar dos ferimentos dele. Mais uma demonstração dessa resiliência é ele salvando a Momo logo em seguida de ser atropelada por um Triceratops. No segundo ele estava ali com a mão no ombro, lá com dor, e já no outro ele puxando a Momo de lado para salvar ela. Sem contar que isso demonstra mais uma vez o quanto ele prioriza a segurança de seus companheiros acima de si mesmo, ainda mais quando o assunto é a Momo. Okarun pede desculpas por tê-la puxado com tanta força e do nada, mas ela simplesmente agradece por ele ter salvado a sua vida. Enquanto isso, a Aira lembra que eles não podem ficar parados ali porque correm o risco de serem esmagados pelos próprios dinossauros. Ela diz que vai atrás do Sniper, enquanto o Okarun concorda que o melhor é dividir as tarefas. Antes de seguirem, o Okarun pede mais uma vez para a Momo segurar na sua mão. Eu tô gostando demais disso aí. Ela pergunta se ele realmente está bem, ele confirma que sim, e juntos partem para colocar o plano em prática. Os dois acertam o primeiro Brachiosauro e o plano funciona exatamente como o Okarun imaginava. O dinossauro vomita uma enorme quantidade de gosma, e um detalhe que eu gostei bastante é que antes de atacar, o Okarun ainda pede desculpas ao animal por não ter outra escolha. Os dois correm até o vômito e começam a procurar o Gigi, mas encontram apenas folhas. Sem perder tempo, seguem para o próximo Brachiosauro. É então que a Momo percebe um barulho estranho vindo de um deles. O Okarun explica que aquele som provavelmente são os gastrólitos se movimentando dentro do estômago do dinossauro. A Momo imediatamente pergunta se não é mais provável que o Gigi esteja justamente ali. E olha que interessante, dessa vez ela quem toma a iniciativa. Ela nem pergunta, ela só pede pro Okarun dar a mão para ela. Os dois unem as mãos novamente, acertam o Brachiosauro com o Kanabo e dessa vez o animal vomita uma quantidade muito maior. Eles saem correndo até o local e começam a revirar aquela montanha de vômito até finalmente encontrarem o Gigi. Eles tentam acordá-lo, mas antes que consigam fazer alguma coisa, um rugido interrompe suas ações. Quando levantam a cabeça, 3 Velociraptors estão bem na frente deles, prontos para atacar. Instintivamente, o Okarun se coloca na frente da Momo e ergue o Kanabo na direção dos dinossauros. Ele pede para ela recuar devagar e principalmente não passar na frente deles em hipótese alguma. Mas aí o que é que acontece, meus amigos? O retorno dele, mal olhado, simplesmente desperta totalmente surpreso com o que está diante dele. São dinossauros, ele diz. Enquanto isso, Momo e Okarun ficam com uma cara de quem não tá entendendo absolutamente nada do que acabou de acontecer. E eu tenho que dizer que eu adorei a carinha da Momo. Quando tem essas carinhas chibi, é sensacional, especialmente a da Momo. Olha só que coisinha mais fofa. Preocupada, ela tenta alertar o Gigi sobre o perigo, porém o mal-olhado simplesmente doma, adestra um Velociraptor. É isso mesmo. Numa cena muito engraçada, ele aparece todo sorridente, abraçando o dinossauro como se fosse uma criança que acabou de ganhar um brinquedo novo. E até faz sentido quando a gente lembra do que a vovó Turbo falou lá atrás, que o mal-olhado é praticamente como um recém-nascido. Apesar de toda a força que ele possui, em vários momentos ele age de forma infantil. A Momo, completamente surpresa, pergunta o que diabos ele tá fazendo e por que tá virando amiguinho de um dinossauro. Já o Okarun percebe quase que na hora o que tá acontecendo. Ele explica que, muito provavelmente, o Velociraptor, seguindo o puro instinto de sobrevivência, reconheceu o mal-olhado como uma ameaça impossível de ser vencida e por isso desistiu de atacar. Enquanto o mal-olhado tá ali todo serelepe, feliz da vida, o Velociraptor tá literalmente tremendo na base.
Confesso que eu não esperava o retorno mal olhado dessa forma, né? Como eu já tinha dito em vídeos anteriores, eu achei que ele ia estourar a barriga do dinossauro para se libertar, mas é aquilo, né, galera? Seja pro bem ou pro mal, o Tatsu tá sempre surpreendendo a gente. Agora, imagina se ele realmente conseguir controlar os dinossauros, aí o negócio vai ficar bem interessante, porque seria um reforço muito bem-vindo pro grupo. E aliás, cadê o Conde Gagliostro, hein? Por onde será que ele anda? Porque a gente viu que ele é o responsável por dar movimentação aos dinossauros. Será que ele vai conseguir ali subjugar esse medo que eles estão do mal-olhado e recuperar o controle dos dinossauros ou não? Ou será que ele nunca teve nenhum tipo de controle sobre eles? Interessante, hein? Eu acho que o mal-olhado vai acabar enfrentando o Conde Gagliostro, porque com certeza ele vai aparecer em algum momento, já que a Aira disse que ela vai atrás do palhaço. E o Okarun e a Momo ficam em aberto contra quem eles vão lutar. Talvez eles possam ajudar a própria Aira ou até mesmo o Gigi, ou aqueles outros Dragonites vão chegar e participar da luta também. Vamos ver como é que o Tatsu vai dividir esses confrontos nos próximos capítulos. Por falar na Momo, outra coisa que eu fiquei observando foi a reação dela. Depois do capítulo 238, quando ela conseguiu enxergar a transformação da Aira, eu disse que estava curioso para ver qual seria a reação dela ao encontrar o mal-olhado. Porém, em relação a ela ter chamado ele de Gigi, eu não acho que significa que ela não tá conseguindo ver o mal-olhado. Para mim, ela ficou muito mais surpresa com a atitude dele e com a reação dos dinossauros do que com a aparência do Gigi em si. Ah, mas a cara dele mudou e tal, ela poderia ter falado alguma coisa. Tudo bem, beleza, mas eu acho que o Tatsu ainda vai abordar isso de forma mais direta no próximo capítulo, assim como aconteceu com a própria Aira. E o que falar dessa dinâmica entre ela e o Okarun, hein? Eu gostei demais de ver os dois trabalhando juntos de novo, me passou uma sensação muito parecida com o começo da obra, quando praticamente só existiam eles dois enfrentando os problemas, que inclusive tem um paralelo interessante, que vocês mesmos já comentaram isso em outros vídeos, que naquela época a Momo precisava usar os poderes dela para suprimir o poder do Okarun, impedindo que a maldição da Vovó Turbo tomasse conta dele. Agora acontece exatamente o contrário. Em vez dela limitar o poder dele, ela fornece ali o ki necessário para que o Okarun consiga liberar todo o potencial do Kanabo. É uma inversão muito legal da dinâmica que os dois tinham lá no começo da história. Falando em passado, esse capítulo acabou não trazendo nenhum desenvolvimento para as grandes revelações do anterior, mas mesmo assim eu gostei bastante do capítulo porque trouxe Momo e Okarun trabalhando juntos de novo. O que eu acho que todo mundo concorda que continua sendo uma das melhores coisas de Dandadan. Deixa aí nos comentários o que você achou do capítulo. Será que o mal-olhado realmente vai conseguir dominar os dinossauros ou foi só algo de momento? Não esquece de deixar também as suas teorias e expectativas para o próximo capítulo, que vai sair no dia 20 de julho. Eu sei, mais uma pausa, mas tudo bem, né? Fazer o quê? O Tatsu também precisa descansar, já que nós tivemos aí praticamente 2 meses seguidos de capítulo. Se curtiu, deixa aquele likezão e compartilha para dar uma força para esse vídeo. Se for novo por aqui, se inscreve no canal se quiser receber mais conteúdo de Dandadan. Sempre que tem capítulo novo, eu trago um vídeo aqui pro canal analisando detalhe por detalhe. Tem também vídeo de teorias, curiosidades e extras e muito mais do mundo de Dandadan e também dos animes e mangá. Como sempre, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!